parabenizar todos os organizadores aqui da reunião. Quero também cumprimentar o Rodolfo Santos, gerente da Caixa na área de habitação da Penha, e o Flávio Rodrigues, gerente da Caixa na área de habitação. Deixar um abraço para o meu amigo Henrique Barra aqui na Penha. E queria um pouco dialogar com vocês. Eu fui convidado na época nós participamos de uma reunião onde estavam a ministra Dilma Rousseff, o ministro Guido Mantega, o ministro Márcio Fortes, o Jorge Pereira, da Caixa Econômica Federal, e o ministro Magalhães pela Secretaria Nacional de Habitação, antes de fechar esse programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele foi proposto ali no mês de março, abril, no auge da crise econômica mundial, e o Brasil precisava de políticas para estimular o emprego e evitar que o país entrasse na crise econômica mundial. Portanto, esse programa foi um dos programas importantes para fazer com que o Brasil fosse o último país a entrar na crise mundial e o primeiro país a sair da crise mundial. Além dele, se vocês se lembram, foi um estímulo para a indústria do automóvel, foi a diminuição de IPI para a produção do automóvel, foi também a diminuição de impostos na cadeia da construção civil, e igualmente o estímulo para compra de eletrodomésticos como geladeira, fogão, enfim, a chamada linha branca. Por isso, o Brasil estimulou muito o consumo para que as pessoas pudessem continuar movimentando a economia para enfrentar a crise econômica mundial, e o Brasil foi bem sucedido, saindo agora e voltando à produção industrial. Esse mês, as notícias são boas. Como é que organizou, eu acho que foi o Rogério, o Rodolfo, o Fábio, explicaram muito bem, mas quais foram qual foi a arquitetura desse programa Minha Casa Minha Vida? Em primeiro lugar, a seguinte ideia: nós precisamos diminuir os impostos na produção moradia no Brasil. Portanto, tinha 7% de impostos que foram retirados de impostos para dar 1% só de impostos. Então, uma diminuição do conjunto dos impostos para diminuir o custo da moradia. Em segundo lugar, a ideia é que o mutuário vai pagar. O problema do mutuário pagar não é que o povo brasileiro não queira e não possa pagar. O povo brasileiro, a gente acabou de dizer, tem carteira para comprar uma geladeira, um fogão, consome ou até entrou no mercado de veículos. O problema é qual é o valor da prestação. E o valor da prestação foi estipulado em 10% da renda familiar. Isso é, se a pessoa recebe um salário mínimo, a prestação é de R$50. Se a família recebe 2 salários mínimos, é 10% de 2 salários mínimos. Se recebe 3 salários mínimos, 10% de 3 salários mínimos. 4 salários mínimos, 10% de 4 salários mínimos. Mas estabeleceu um teto para não comprometer a renda familiar para além desses 10%, porque já ficou comprovado que quando a família compromete um valor acima, você não consegue pagar as prestações. O terceiro ingrediente desse programa foi o fundo garantidor quando a pessoa fica desempregada. Se a pessoa ficar desempregada e ela tiver essa faixa de 0 a 3 salários mínimos, ela pode deixar de pagar até 36 prestações. Aí você me pergunta, mas será que as pessoas não vão querer enganar o governo? Essas prestações não desaparecem. Você deixa de pagar e elas vão para o final do contrato. Então você só está deixando o problema para depois.
carência de sua prestação de até 24 meses. E de 6 a 10 salários mínimos, o fundo garantidor vai garantir a sua prestação até 12 meses, correto? Portanto, foi também pensando numa outra realidade da família brasileira. A pessoa, às vezes, está trabalhando, às vezes perde o trabalho e arruma o trabalho ali à frente. Portanto, tem um fundo garantidor para fazer frente àquelas situações em que a pessoa fica desempregada. Só que a prestação vai para o final do contrato. Outro aspecto também, retirar custos que são os imóveis, por exemplo, seguro. Normalmente o seguro é o custo do imóvel. E nesse programa não tem seguro. Não é isso? Que também não tem taxa de cartório também não, de administração. É isso? Portanto, todo esse esforço foi feito para diminuir o custo final da prestação e o custo final do imóvel. E a diferença entre o que o usuário paga e o custo final do imóvel, o governo vai bancar a diferença. Se é de 0 a 3, o subsídio é maior. Se é de 4 a 6, o subsídio é médio. De 6 a 10, o subsídio não tem subsídio. Tá certo? É uma operação de mercado. Agora, o que é importante dizer é que a família que entrar no programa Minha Casa Minha Vida e receber de 0 a 6 salários mínimos, a diferença quem vai bancar é o governo. A diferença é quase total de 0 a 3 e parcial de 4 a 6. Portanto, é um programa também que percebeu que a pessoa de baixa renda não vai conseguir ter a casa se não tiver o que a gente chama de subsídio. É verdade que a família que entrar nesse programa vai ficar no cadastro, o que vai impossibilitar essa família receber outros programas públicos. E o Brasil caminha para essa direção. Os cadastros vão se conversar. O cadastro da Coab, o cadastro do CDHU, o cadastro da Caixa. Porque vocês sabem também que tem pessoas que recebem uma moradia pública e vendem a moradia pública. Vocês conhecem essa realidade. Portanto, o programa também pretende fazer com que o governo não dê o subsídio 2 vezes para a mesma família, porque senão nós estaríamos também equivocados o jeito de fazer o subsídio. Você dá 2 vezes para uma família e deixa outras sem o subsídio. Então o governo pensou nisso também. Do ponto de vista das casas, é importante dizer o seguinte: na casa de 0 a 3 salários mínimos, eu só, salvo engano, vocês me corrijam, a ideia é que tenha energia solar para aquecimento de água. Por que energia solar para aquecimento de água? Porque o grande inimigo da renda da família mais pobre é o chuveiro. É isso? O chuveiro puxa muita energia e você tem que bater na porta sempre de quem está tomando banho e pedir para ser mais rápido. É isso? E, portanto, a fé da conta dessa família lá no final. Então, qual foi a medida adotada para fazer frente a esse problema? É aquecer a água com energia solar térmica. É isso? 0 a 3, energia solar térmica. E temos também, foi adotada uma medida para os portadores de deficiência. Qual foi a medida? Toda a parte externa será adaptada. E aonde for possível, o apartamento também terá o que a gente chama de desenho universal. Isso é, a porta maior para passar a cadeira de roda. E também não é só a cadeira de roda. Tem uma coisa que vai acontecer com todos nós que não dá para evitar. Nós vamos envelhecer. Não é isso? E, portanto, tem uma cota também para portadores e para idosos. Esse é um programa que